Eu estava a 15 minutos de me casar quando meu noivo entrou no quarto onde eu me arrumava, olhou para mim de cima a baixo e disse: "Nossa, você está horrorosa. Brincadeira, o amor." Todos riram. Eu fingi que ria também. Mas quando ele saiu, eu vi o celular dele sobre a penteadeira desbloqueado. E o que li naqueles segundos mudou tudo. 30 minutos depois, ele estava parado no altar, sozinho, enquanto 200 pessoas testemunhavam a humilhação pública que ele nunca imaginou que eu seria capaz de causar. Se você já foi chamada de sensível demais quando alguém te machucou de propósito, deixa um like agora. E fica até o final, porque essa história está só começando. Meu nome é Beatriz Almeida, tenho 32 anos e trabalho como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Sempre fui a pessoa que resolve problemas, que mantém a calma quando tudo desmorona ao redor. Mas no dia do meu casamento, eu não estava calma, estava exausta. A manhã tinha começado cedo demais. O salão de festas nos jardins estava impecável. As flores brancas que eu escolhi preenchiam cada canto com um perfume suave, e o vestido que levei meses para encontrar pendia delicadamente no cabide, esperando por mim. Minha mãe chorava de emoção. Minhas amigas tiravam fotos. Tudo parecia perfeito. Até que Eduardo, meu noivo, entrou no quarto. Ele não deveria estar ali. Tradição, superstição, não importa. Mas Eduardo nunca ligou muito para regras quando elas não o favoreciam. Entrou sorrindo, de terno impecável, e parou na porta olhando para mim enquanto a maquiadora terminava de aplicar o batom. "Nossa!" ele disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. "Você está horrorosa." Silêncio. Então ele riu. "Brincadeira, amor. Você está linda." As amigas riram nervosamente. Minha mãe forçou um sorriso. A maquiadora desviou o olhar, constrangida. E eu? Eu sorri de volta. Porque era isso que eu sempre fazia. Sorria, engolia, fingia que não doía. Mas quando ele saiu, levando as risadas com ele, algo dentro de mim estalou. Não era raiva ainda. Era reconhecimento. Porque aquele comentário não era novo. Era apenas o mais recente de uma longa lista de pequenas crueldades disfarçadas de humor. E eu estava cansada de fingir que não percebia. Foi quando vi o celular dele. Estava ali, na penteadeira, a tela ainda acesa. Eduardo tinha o péssimo hábito de deixar tudo desbloqueado, confiante de que ninguém ousaria olhar. Mas naquele momento, algo me puxou. Talvez intuição, talvez desespero. Peguei o aparelho. A primeira mensagem que vi foi de um grupo chamado Casório do Edu. Abri. "Cara, ela está de cara amarrada desde cedo", escreveu um dos padrinhos. Eduardo respondeu: "Normal. Ela sempre fica paranoica antes de eventos. Vou ter que aguentar essa cara o dia todo." Outro amigo mandou: "Pelo menos depois de hoje você tranca ela em casa e pronto." Risadas em forma de emojis. Dezenas deles. Desci a conversa. Tinha mais. Muito mais. Fotos minhas. Fotos que eu não sabia que existiam. Eu comendo, eu dormindo, eu sem maquiagem pela manhã. E abaixo de cada uma, comentários. "Que desânimo. Assim não dá, brother. Você é corajoso." Minha respiração falhou. Minha mãe perguntou se eu estava bem. Eu menti? Disse que sim. Mas minhas mãos tremiam enquanto continuava lendo. Tinha um áudio. Cliquei. Era a voz de Eduardo. "Galera, vou casar. Mas vocês sabem como é. Mulher é tudo igual. Você aguenta uns anos, depois vai levando. O importante é que ela não enche o saco e deixa eu fazer o que eu quero." Risadas ao fundo. Alguém gritou: "É isso aí!" Fechei o celular. Meu reflexo no espelho me encarava. Vestido branco, maquiagem perfeita, olhos cheios de uma clareza fria que eu nunca tinha sentido antes. Eu não ia cancelar o casamento. Não ainda. Eu ia deixar todo mundo ver exatamente quem era o homem esperando por mim no altar. A música começou. O violino ecoou suave pelo salão enquanto as portas se abriam. 200 pessoas se levantaram. Todas me olhavam.
Eduardo estava no altar, sorriso largo, confiante, como se tudo estivesse seguindo exatamente o roteiro que ele escreveu. Caminhei devagar. Cada passo parecia ensaiado, mas por dentro, meu coração batia como tambor de guerra. Eu segurava o buquê com tanta força que as pétalas começaram a se soltar. Minha mãe, ao meu lado, sussurrou: "Você está linda, minha filha." Eu não respondi. Meus olhos estavam fixos em Eduardo. Ele piscou para mim. Um gesto pequeno, íntimo, o tipo de coisa que costumava me derreter. Hoje me enojou. Cheguei ao altar. O celebrante começou a falar. Palavras sobre amor, compromisso, respeito. Cada palavra soava como ironia. Eduardo pegou minha mão. Seus dedos estavam quentes. Os meus, gelados. "Se alguém tem alguma objeção a este casamento", disse o celebrante com o tom formal de sempre, "que fale agora ou se cale para sempre." Silêncio. Ninguém nunca fala nessa hora. É só teatro. Mas eu ergui a mão. O celebrante piscou, confuso. Eduardo franziu a testa, ainda sorrindo como se eu estivesse fazendo uma gracinha. "Eu tenho uma objeção", eu disse, minha voz ecoando pelo salão. O silêncio que caiu foi absoluto. 200 pessoas prenderam a respiração. Eduardo apertou minha mão, tentando me puxar de volta. "Bia, o que você está fazendo?" Ele sussurrou tenso. Eu tirei minha mão da dele e me virei para os convidados. "Antes de continuarmos", eu disse, a voz firme, sem tremer, "acho que todos aqui merecem saber exatamente quem é o homem parado ao meu lado." Eduardo tentou rir, como se eu estivesse brincando. "Amor, para com isso." "Para com isso?" Eu repeti, olhando para ele. "Como você parou quando me chamou de horrorosa na frente das minhas amigas hoje? Ou quando disse aos seus amigos que casar comigo era aguentar uns anos e ir levando?" O rosto dele perdeu a cor. Alguém na plateia ofegou. Sua mãe, na primeira fileira, levantou a mão na boca. Puxei o celular que eu tinha escondido entre as flores do buquê. "Deixe eu mostrar para todo mundo o grupo que vocês criaram. Casório do Edu. Talvez alguém aqui queira saber o que vocês falam de mim quando acham que não estou ouvindo." Comecei a ler as mensagens em voz alta, cada palavra caindo como bomba sobre o silêncio sufocante. Os amigos de Eduardo, sentados juntos, começaram a se mexer desconfortavelmente. Um deles levantou e saiu rapidamente. Outro abaixou a cabeça, incapaz de encarar ninguém. "Eduardo", eu continuei, "você passou meses me fazendo acreditar que eu era sensível demais, que eu não sabia aceitar brincadeira. Mas não eram brincadeiras, eram. Era humilhação. Era controle. Era você destruindo minha autoestima para eu nunca questionar nada. Bia, pelo amor de Deus, a gente pode conversar isso em particular." Ele implorou, a voz baixa, desesperada. "Não", eu disse, "porque você nunca me deu o respeito de conversar nada em particular. Você me expôs para seus amigos, agora eu estou te expondo para todos." A mãe dele se levantou. "Eduardo, isso é verdade?" Ele não respondeu. Apenas ficou ali, pálido, travado, enquanto o salão começava a se esvaziar. Pessoas saindo, algumas chorando, outras revoltadas. Minha mãe veio até mim, me abraçou forte. "Você fez a coisa certa", ela sussurrou. E naquele momento, eu soube que tinha. 3 semanas depois, eu estava sentada no consultório da minha terapeuta, falando sobre liberdade. Sobre como é estranho descobrir que você estava presa em algo que você mesma ajudou a construir. Sobre como respira diferente quando você finalmente se permite escolher a si mesma. Eduardo tentou me ligar dezenas de vezes. Mandou flores, mensagens, pedidos de desculpa vazios. Sua mãe apareceu na minha porta 1 semana depois do casamento cancelado. Ela chorou. Pediu perdão por não ter ensinado o filho a respeitar mulheres. Disse que havia sinais que ela ignorou. Eu ouvi, agradeci, mas não perdoei. Não ainda. Talvez nunca. A notícia do que aconteceu se espalhou. Algumas pessoas me chamaram de dramática. Disseram que eu poderia ter resolvido isso de forma mais discreta. Mas eu não queria discrição. Eu queria verdade. E verdade
Quando você foi silenciada por tanto tempo, precisa ser alta. Hoje, eu moro sozinha em um apartamento menor, mais simples, mas completamente meu. Retomei hobbies que havia abandonado. Voltei a sair com amigas de verdade, aquelas que não riem quando alguém me machuca. Aprendi a dizer não sem sentir culpa, e pela primeira vez em anos, quando olho no espelho, eu gosto do que vejo. Eduardo, ouvi dizer que está morando com os pais. Perdeu alguns amigos. Foi demitido depois que a história chegou ao RH da empresa onde trabalhava. Não sinto pena. Sinto alívio, porque cada consequência que ele enfrenta é uma que eu não preciso mais carregar. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que amor nunca deveria te fazer sentir pequena. Nunca deveria te fazer duvidar do que você vê, do que você sente, do que você vale. E se alguém disser que está brincando enquanto te machuca, acredite. Não é brincadeira. É abuso disfarçado de humor. Você merece mais. Sempre mereceu. Se essa história tocou você, se já passou por algo parecido ou conhece alguém que normalizou humilhações como brincadeiras, conta aqui nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de sair. Inscreva-se no canal para mais histórias reais sobre recomeços e superação. Deixa seu like se você acredita que dignidade nunca é negociável. E clica no próximo vídeo que vou te recomendar sobre mulheres que reconstruíram suas vidas após relacionamentos tóxicos.